antes de passar para alguns questionamentos dos internautas, se tiver, Sim. Quando você comentou que você levou alguns anos escrevendo essa obra-prima e veio exatamente Aqui agora. nesse momento da pandemia, né? É esse. Liberte-se e terá Sim. sempre bem Tá. casados, olhar analítico da vida a dois. Você lança esse livro com esse Estou título lançando esse livro, exatamente nesse período onde houve muitos casamentos que foram rompidos por conta da pandemia, não é? Uhum. Como também houve muitos reajustes, não é? Como é que Sim. você classificaria essa obra que você colocou? Você poderia falar um pouco, Solange, sobre esse seu livro, que está sendo muito oportuno nesse momento? Eu levanto duas problematizações, né? Primeiro é se libertar e libertar o outro. Liberte-se, né? E terá sempre, porque quando você faz muito apego, quando você acha que o outro lhe pertence, você já sabe que a relação não vai para frente, né? E já acabou e você não sabe. E o outro é bem casados, porque eu faço essa problematização filosófica, né? Bem casado, eu questiono isso, né? Ou seja, o que é que está faltando para você ser bem casado? Então, eu trago um olhar analítico da vida a dois, que é desde os níveis de sentimento que nós temos, que ainda nos permeiam, e quais os outros que ainda vamos desenvolver a chegar ao ágape, né? Que seria esse amar ao próximo como a si mesmo, que até então nós estamos nesse exercício. E Freud ainda diz uma frase que os religiosos não gostam, né? Nada vai contra a natureza humana, por enquanto, do que a frase amar ao próximo como a si mesmo. Olha que ele estava lá em 1900. Ele dizia isso, né? E se você olhar, a humanidade mudou muita coisa, mudou, mas ainda não amamos ao próximo como a nós mesmos, porque agora é que nós estamos entrando numa fase mais psicológica. Nunca houve tanta ramificação da psicologia, tantos cursos colocando ao homem o conhecimento de si mesmo. É terapia holística, é terapia transpessoal, é Jung, é Freud, é tudo. Nunca teve humanoterapia. Tem hoje uma gama imensa que você pode estudar para que você se autoconheça. Então, esse livro, eu tentei lançar ele muitos anos atrás, depois outros anos, depois outros. Quando chegou agora, foi agora. As coisas fluíram. Você sabe quando uma coisa abre, como quem dissesse agora vai, agora vai. Apesar de eu estar vindo já pesquisando tudo isso há 25 anos, que deu essas 476 páginas. Né? Eu tenho 30 anos, 29 anos de profissão. Então, no momento que eu falo das estruturas de base, o que é necessário para formar uma boa relação, o que é necessário recusar, eu tenho um vídeo que é muito interessante no YouTube, que diz assim: marido que não quer trabalhar, mas é aquele que não quer mesmo, que fica na sombra do outro. Né? Não é aquele que luta, não, que está buscando, que está lutando. Ele tem mais de 20 mil visualizações. E antes de ontem, eu recebi uma menina nova e disse assim: eu tenho acho que 22 anos, 23 anos. Tenho 5 anos que conheci meu noivo e eu banquei o noivado, mas ele não quer trabalhar. Não sai da barra da saia da mãe. Eu fiquei assim. E eu já estou de casamento marcado. Aí eu respondi a ela: você já está vendo tudo. Amanhã você não pode reclamar. Porque são coisas que a gente não pode mais se permitir a ser mal casados. Nós estamos passando por um momento que é muito delicado da nossa vida.
Nós precisamos fazer famílias mais harmoniosas. É aí que eu passo a mostrar a avaliação. Aqui tem 2 questionários muito importantes nesse livro. A avaliação daquilo que você é e daquilo que você busca. Uma das coisas que eu mais vejo na clínica, James, é diferença religiosa. Uma pessoa de um segmento religioso e a outra. Enquanto está noivo, aquilo quase que não aparece. Ninguém comenta nada, ninguém discute nada, e se discutir, tudo concorda. Mas depois que casa, é como quem dissesse, agora quem manda aqui sou eu. Meus filhos só vão para tal religião. E o outro fica sem ação. E a minha? Então, isso forma uma rachadura na família. Os filhos que virão se sentirão divididos de um Deus. Que Deus é esse que racha a minha família? Meu pai vai para um lado, minha mãe vai para o outro, puxa a gente para o lado. Meu pai diz que lá só fala bobagem, puxa a gente para o outro. Então, gente, isso daí é algo que a gente precisa recusar. Como que eu vou me casar com uma pessoa que é completamente diferente de mim e eu vou... Sabe qual é a maior vaidade nossa? A gente acha que vai mudar o outro. Ninguém muda ninguém. A pessoa muda por si só. E tem pessoas que precisam bater muito a cabeça para mudar. E, às vezes, vem perdas imensas, porque com o orgulho, a vaidade, a prepotência, não deixa com que a pessoa cresça. Acha que o outro... Né? Então, essa parte eu vejo, e eu fiz um capítulo sobre ela. O outro é nem tudo se conta. Não é que você tenha que mentir, não. É que, pelo menos, se crie mais laços. E tem mais. Seu passado pertence a você. Ninguém vai mudar o seu passado. De tanto eu escutar homens e mulheres me dizerem no divã, olha, ele me contou isso do passado, eu não quero mais. E terminava. Ou os homens sumiam porque ela contava X e Y. Eu botei esse capítulo, nem tudo se conta, e conto quais foram tantas perdas que já se tiveram por causa disso. Então, eu trago um olhar analítico de perdas, de construção também, mas principalmente dessa parte de avaliação. E o que é casar? Né? Aí eu coloco. Tem muita gente que acha que casamento é sexo. Não é, gente. Sexo, você não vai ficar a vida inteira fazendo sexo. Né? Se você não tiver uma boa compreensão, se você não tiver um bom diálogo, se você não tiver uma boa parceria financeira, se você não tiver uma boa religiosidade, para que você possa entender tudo em sua volta. Você ainda vai passar por problemas, imagine quem não tem tudo isso. Claro que vai chutar o pau da barraca. Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa acabar com isso. Precisa acabar mesmo. Porque a espiritualidade, e nós, quando desencarnarmos, nossa perspectiva é arrumar paz que sejam mais equilibrados. Veja no primeiro livro de Filomeno de Miranda, A Transição Planetária. Né? Os espíritos de Alcione não querem vir através de nós. Vocês são muito emocionais. Vocês carregam muitos problemas emocionais. Então, a gente precisa perceber que não precisa mudar. A gente vai ficar carregando essa mochila toda nas costas. Né? Aí eu me lembrei de minha filha, que é terapeuta. Pare de carregar seu piano Pare de carregar o piano e vá cuidar da sua vida. Porque a gente fica o tempo inteiro carregando um peso, quando, na verdade, a gente precisa se libertar disso. Porque quando a gente reencarnar, vai trazer tudo novamente. Então, a gente precisa se libertar nessa para quando a gente desencarnar, a gente está mais livre dessas emoções
e poder trazer uma nova proposta de vida. É por isso que eu escrevi esse livro, para tentar trazer uma nova proposta para que as pessoas possam perceber. Eu falo também dos laços familiares. Quando você casa com a família. Eu não quero que ele vá para a casa da mãe dele, não, que eu tenho ciúme. Ciúme de uma mãe? Que isso, gente? Então, são certas coisas que não cabem na minha cabeça, né? Principalmente de psicanalista. A gente não pode pensar assim. Então, se a gente já casa com sentimento de propriedade, pode ter certeza que isso lá adiante só vai trazer problemas. Então, eu coloco aqui, né? Eu coloco as vivências analíticas, né? Então, essa é uma parte que eu espero que o livro contribua muito, né? Coloco sobre as parafilias, que são as perversões sexuais, de quantas meninas que já me chegaram com problemas seríssimos emocionais, porque cedem aos homens certos comportamentos que ferem a moral, ferem a ética, ferem a alma, só para não perder aquela relação e perde, porque quanto mais você cede, menos interessante você fica, porque o homem é um animal. E quanto mais você cede, menos atrativo fica. Quanto mais você tem uma caça, mais ele vai ficar arrodeando aquilo. Então, essa é uma parte atávica que ainda temos, por isso que eu falo dos níveis de sentimento que temos, e por isso nós precisamos ter uma compreensão da vida. Eu falo também quando a doença chega. Eu já vi muita gente se separando porque o outro ficou doente. Gente, nós não somos feitos de ferros. Nós adoecemos, nós envelhecemos. E muitos trocam de esposa porque ela chegou aos 50 e não é igual a de 30 que está ali. Então, trocam de esposa e depois chegam lá, porque ela quer festa e eu não consigo. Porque ela quer dança e eu não consigo. Porque eu não ganho tudo isso por luxo dela. Você quer ter uma menina de 30 anos e não quer ter dinheiro? Então, são certas coisas que na Terra são dessa forma. São desse naipe ainda. Então, eu falo sobre isso, né? Então, tem muita coisa para ler em 476 páginas. Agora, eu recheio com muitos casos que, às vezes, você vai ler 476 páginas que não vai nem sentir, né? Essa muito bem, é a realidade. Muito bem, Solange. Realmente, eu realmente vou querer adquirir o livro, porque você fez uma excelente ponte com o tema. E me parece que a palavra-chave do livro, não é? Liberte-se. E você falou também dentro do livro, não é? Sobre construção de laços. Essa construção de laços certamente fortalece a relação familiar, a relação de um casal, para esse momento de luto que nós estamos atravessando. Sim. Quando casamos com a família A e com a família B. Ótimo.